Oi pessoal, e aí? Tudo bom? Bom, eu faço vozes de que todos estejam muito bem. Por favor, continue se cuidando, ok? E agora vamos para mais uma definição importante aqui para a área de administração de recursos humanos. Então é mais um daqueles conceitos que eu vou comentar com vocês diversas vezes ao longo do componente curricular. Então, até o quarto bimestre, aqui em administração de pessoas, né, em AP, eu vou falar de motivação. Tá? Então, nós já vimos competência, e acho que ficou claro para todo mundo que é um construto que vamos utilizar até o quarto bimestre. Falei de visão sistêmica, que é algo que talvez vocês vejam também lá em Fundamentos da Administração, e é muito importante para qualquer área da administração, então também é algo recorrente nas aulas de AP e também em outras aulas da área da administração. Então, até o final do curso aí do técnico de administração, certamente vocês vão ouvir visão sistêmica. E agora eu vou falar também de um terceiro item aí fundamental e que muitas vezes serão tratados também, não só aqui em administração de pessoas, em outros componentes curriculares, que é justamente o entendimento de motivação. Então, entender a motivação e os elementos que muitas vezes são úteis para você promover essa motivação, talvez até mais importante do que o conceito em si da motivação, mas esses elementos que podem contribuir, né, para a promoção da motivação serão então elementos aí que vocês certamente verão, né, ao longo do curso técnico, para aqueles que fizerem bacharelado lá, o bacharelado também, e serão muito importantes, né, para nós aqui em administração de pessoas, porque vocês vão ver em diversos momentos ao longo do bimestre que a motivação ela também é elemento constituinte de diversas práticas, né, da área de recursos humanos, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu espero que nessa videoaula eu seja menos longo, né? As minhas últimas videoaulas foram longas, mas eu compensei em fazendo um dia videoaula longa e no outro dia a atividade. Vou ver se hoje eu faço um pouco mais curto, né? Porque vocês foram aplicados nas anteriores. Apesar que, já adiantando, para quinta-feira também está previsto, para a aula de quinta-feira também está prevista uma atividade avaliativa, que vai considerar os pontinhos aí para compor a média bimestral e também vai valer como elemento de acompanhamento da frequência de vocês, tá bom? Vamos lá. Então, o que é motivação? Bom, eu não vou aqui, pessoal. Quando a gente fala de motivação, várias áreas do conhecimento estudam a motivação, né? Então, provavelmente, em sociologia, nós provavelmente vamos ter textos que falam sobre motivação. E no direito, tem definições sobre motivação. Na psicologia, tá? Da psicologia é o que está mais próximo daquilo que nós vamos trabalhar aqui em administração. Então, eu não vou esgotar esse assunto, né? Ninguém vai sair daqui especialista em motivação. A ideia é nós abordarmos a motivação dentro desse contexto do curso técnico e dentro daquilo que vocês precisam saber, né? Óbvio que quem quiser se aprofundar, tal, nós podemos depois indicar algumas leituras, né? Podemos até bater um papo sobre isso, fazer lá a abertura de um fórum, enfim, dependendo do ritmo da turma, a gente pode até promover algum grau de profundidade. Mas não é a minha preocupação, tá? Que a minha preocupação é vocês entenderem um pouquinho, né, o que significa essa motivação dentro da administração de pessoas, né, aqui para o nosso componente curricular, para a AP, e que elementos que dentro desse conceito, né, dentro da essência da motivação, são necessários que nós saibamos, e a partir desse saber, no futuro, né, quer dizer, no futuro próximo, né, a partir daquilo que vocês vão ver aqui em termos de práticas, de métodos de recursos humanos, e no futuro
numa projeção mais de futuro de médio e longo prazo, né, pensando que vocês atuem nessa área, vocês possam associar as práticas organizacionais e, nessa associação, identificar quais são aqueles elementos que podem surtir um efeito positivo para os propósitos da organização, para aquilo que intenciona a organização na qual você atua ali na área de recursos humanos, tá bom? Então, motivação é o esforço da organização para fundamentar aos trabalhadores os objetivos organizacionais, dando sentido ou significado a eles. Pessoal, quando tem clareza do objetivo, então o que a empresa faz? A minha empresa ela fabrica colchão. Né? Então, a gente produz, é uma fábrica de colchões. Né? Então, quando está claro, né, para o trabalhador o que se fabrica, isso ajuda muito no trabalho dele. Então, na hora que ele está realizando uma atividade, ele sabendo que aquele trabalho que ele está desenvolvendo, no final, né, vai produzir um colchão, isso faz com que ele também, ali na atividade dele, nas tarefas que ele executa, ele tenha em mente esse propósito final. Ele sabendo disso, ele procura, naquilo que ele está ali desenvolvendo, né, naquilo que ele está executando, ele procura atender a essa expectativa final. Né? Afinal, vai ter um colchão. Então, isso é o mais básico. Alguém pode falar assim, professor, mas isso é óbvio. Então, não era óbvio. Inclusive, né, quem sabe, né, sei lá, no final do ano letivo, né, que é ali entre dezembro e janeiro, nós possamos ter algum encontro presencial, né, quem sabe. Né? Quem sabe as coisas melhorem, quem sabe nós tenhamos aí, né, uma aceleração no processo de vacinação, enfim. Se for seguro e possível, né, esse encontro presencial, eu poderia passar para vocês um trecho de um filme chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Aliás, quem quiser já assistir, né, não é difícil de identificar esse filme. Nesse filme do Tempos Modernos, o Chaplin ele faz uma crítica ao modelo fabril. Ele faz uma crítica muito severa, inclusive. Né? Ele usa muito do humor, né? Mas é um humor crítico ao modelo de fábricas da época. Muitas vezes o trabalhador, né, o operário, ele entrava na fábrica e não sabia o que estava fazendo. Quer dizer, ele não tinha ideia para que servia o trabalho dele. Então, se você observar, o Chaplin ele fica apertando, né, vou dar um spoiler aqui, ele fica lá apertando parafusos, mas ele não sabe para quê. Ele sabe que tem que apertar parafuso. O capataz dele exige, né, dele que ele aperte parafuso. Mas para quê? Por que ele está apertando aquele parafuso? No final, né, na ponta final da fábrica, sai que produto? E você, por favor, né, se vocês assistirem esse filme, né, do começo ao fim, observem isso. Do começo ao fim, né, procurem descobrir qual a mercadoria, né, que sai daquela fábrica onde o Chaplin, né, no começo do filme, ele exerce essa atividade, essa tarefa de apertar parafuso. Então, quando fica claro para o que ele está trabalhando, então ele está fazendo aquela tarefa para quê? Né? Qual a razão? Então, quando você fundamenta para o trabalhador o trabalho dele, você dá sentido, você dá significado, faz com que ele também se motive a desempenhar melhor aquela tarefa e foque, né, o desempenho, né, a execução daquela tarefa em prol do objetivo. Então, se você informa e fundamenta, explica e dá sentido, dá significado para os objetivos, os trabalhadores eles vão fazer melhor o trabalho dele e provavelmente vão fazer muito mais próximo daquilo que é esperado pela organização. Né? Aqui eu costumo contar uma anedota, que é a anedota de um cavaleiro. Veja, é uma anedota, tá? Não estou dizendo que isso aconteceu na realidade. Mas é só para vocês entenderem a importância dessa fundamentação e o quanto que ela pode significar em termos de motivação para o trabalhador. Então tinha
um cavaleiro ali, né, cavalgando, e no trajeto ele observou 3 trabalhadores. Ele viu 3 trabalhadores e parou com o primeiro e perguntou para ele: o que fazes? E aí esse trabalhador ele diz: empilho pedras, né? Não vês? Né? E ele estava lá pegando as pedras e empilhando. Aí ele anda um pouquinho e pergunta para o segundo trabalhador: o que fazes? Veja, o segundo trabalhador fazia a mesma coisa que o primeiro, né? Ele empilhava pedras. Mas a resposta do segundo foi diferente, né? Ele disse: construa uma parede. Então veja que já houve uma diferença do primeiro para o segundo trabalhador. Apesar de realizarem a mesma tarefa, para o primeiro ele só empilhava pedras. Para o segundo, ele fazia um pouquinho mais de sentido o que ele fazia. Ele empilhava pedras para quê? Para construir uma parede. O cavaleiro prosseguiu e para o terceiro ele fez a pergunta de novo: o que fazes? E esse terceiro trabalhador disse o seguinte: construa uma catedral. Então veja como os 3 trabalhadores tinham percepções diferentes do mesmo trabalho. Os 3 faziam a mesma tarefa, né? Empilhavam pedras. Os 3. O primeiro, para ele, era só empilhar pedra. Ele não tinha um propósito muito claro, né? O segundo já, ele tinha mais ou menos uma ideia do que ele estava fazendo. Estava construindo uma parede. O terceiro não, ele tinha clareza do que ele ia fazer. Ele estava empilhando pedras para construir uma catedral. Então ele tinha muito mais significado, fazia muito mais sentido para ele. E pode ter certeza que a dedicação dele para construir essa catedral era muito maior do que daquele que só empilhava pedras. Então quando você fundamenta os objetivos, né, você dá significado, você dá sentido para o trabalho que está sendo realizado, que está sendo executado ali pelo trabalhador, ele fica mais motivado. Se aquilo que ele faz é vazio em termos de significado, né? Você esvazia o sentido, esvazia o significado daquela tarefa, ele faz de qualquer jeito. Porque ele não tem ideia do porquê ele está fazendo aquilo, então ele não tem ideia do para que ele está fazendo aquilo, então ele não tem nem referência para poder estabelecer um padrão de qualidade, por exemplo. Tá bom? A motivação, ainda dentro do âmbito organizacional, vai ser um esforço da organização para provocar o interesse do trabalhador, ou dos trabalhadores, né, a mobilizar suas competências em prol dos objetivos. Então não é só dar significado e falar para ele: olha, você está fazendo isso ou está fazendo aquilo, né? Esse objetivo é importante por essa razão, por aquela razão, mas também fazer com que o trabalhador ele se interesse. Então você tem que provocar o interesse dele, você tem que fazer com que o trabalhador ele esteja disposto a mobilizar as competências dele, e a gente já sabe que é competência, né? Então, mobilizar os conhecimentos, habilidades, fazer com que, estimular, né, as atitudes, né, desse trabalhador para que ele entregue resultados que estejam, né, muito próximos daquilo que se objetiva. Então ele vai mobilizar suas competências em prol dos objetivos da organização. Opa, desculpa. Então a motivação é esse esforço da organização para estimular o trabalhador a realizar o seu trabalho alinhado aos objetivos. E se ele fizer bem feito, né, com eficiência e com eficácia, que também já foram conceitos que a gente trabalhou na última videoaula. Se ele fizer bem feito, então o trabalho dele, e esse trabalho estiver focado, né, direcionado para os objetivos da organização, então você conseguiu motivá-lo, né? Então você conseguiu estimular o trabalhador, você provocou interesse nele, né? Você deu significado para o trabalho dele, sentido para o trabalho dele, e você conseguiu fazer com que aquele trabalhador mobilizasse as competências dele, você conseguiu que ao longo da execução daquele trabalho os objetivos da organização fossem atendidos. Então a motivação está ligada a esse esforço, né? E esse esforço ele parte da organização. A organização aqui vai ser representada pelo seu corpo diretivo, então pela chefia imediata desse trabalhador, né, pelos principais dirigentes que vão estabelecer, né, os objetivos, as metas, enfim. Então o esforço é dessas pessoas que representam a organização, tá? E muito desses esforços, pessoal, procura atender às necessidades humanas. Então,
como é que eu motivo, né, os trabalhadores? Bom, eu sei que ele tem algumas necessidades. Se eu atender essas necessidades, muito provavelmente, em troca, ele vai trabalhar para mim, né? Então a ideia da motivação, de certa forma, desse esforço da organização, é realizar uma troca. Sim, é uma troca. Então, olha, se você fizer bem feito o meu trabalho, eu supro uma necessidade sua, né? E conforme eu vou suprindo as necessidades desse trabalhador, dando a ele significado daquilo que ele faz, né? Fazendo com que o que ele realiza tenha sentido, né? Faça sentido para ele, eu consigo então, provavelmente, muito mais dele. E quanto mais eu vou atender essas necessidades humanas, mais ele se sentir satisfeito, né, mais ele provavelmente vai entregar para mim, né, mais ele vai, em termos de competência, né, os resultados dele, as entregas deles vão ser mais favoráveis e vão atender melhor aquilo que eu espero na minha organização, tá? Pessoal, então eu vou explicar aqui essa figurinha aqui para vocês. Essa figura, ela foi construída por vários autores, tá bom? E ao longo da explicação eu vou apresentando esses autores. Então, bom, tem vários autores que nós comumente observamos na literatura, tá? Então, por exemplo, tem dois autores que provavelmente vocês vão observar, né, se vocês tiverem aí a curiosidade de ler, que vão ser referências, tanto para a motivação quanto para os fatores ali, né? Fatores organizacionais. Um é o Maslow, que o trabalho do Maslow vai resultar nessa sistematização das necessidades humanas, né? Então, essa primeira parte aqui, esse triângulo, né, dividido em 5 partes aqui, é resultado dessa sistematização feita a partir dos trabalhos desenvolvidos pelo Maslow, né? Então o Maslow ele vai ser um psicólogo muito atuante enquanto pesquisador nas organizações, e as pesquisas do Maslow, né, vão resultar nessa sistematização. Então isso aqui é um resumo, né, daquilo que o Maslow desenvolveu. Ele foi o único? Não. Antes dele e depois dele, uma série de pesquisadores atuaram, mas ele teve o mérito de fazer a apresentação de boa parte dos elementos que depois, né, diversos autores que foram registrar isso nos livros acabaram criando, né, essa pirâmide, na verdade esse triângulo, né, esse triângulo das necessidades humanas, tá? E o outro triângulo que junto aí compõe essa pirâmide que está aí apresentada para vocês, que está dividida em 2 partes, né? Ela é do Herzberg. O Herzberg, ele é um estudioso, aí ele já é mais ligado à área da administração, um pesquisador mais da área da administração. O Herzberg, ele vai falar em fatores organizacionais, que são ações que a organização realiza, né, para atender determinadas necessidades humanas, e ele vai classificá-las em 2, né, em fatores motivacionais e fatores higiênicos. Bom, vou falar um pouquinho de cada coisa aqui, desses elementos que estão presentes aqui, tá bom? Então, vou começar pelo básico, né, pela base ali da nossa pirâmide. Então, as necessidades humanas mais básicas, mais elementares, elas vão ser chamadas de necessidades básicas, né, que está ali na cor vermelha, bem na base desse triângulo que está mais frontal para nós. As necessidades básicas são aquelas que, sem elas, nós não temos nem como sobreviver. Então nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos descansar, e sem isso não há como existir, né? Não há como sobreviver. Então são as necessidades mais básicas. As organizações, elas podem atender as necessidades mais básicas. É o mais básico, né? É o salário, por exemplo. O salário, ele supre essa necessidade básica. Então, se você pensar que a empresa paga para o trabalhador um salário, e com esse salário o trabalhador ele tem condições de comprar comida, de pagar as taxas, por exemplo, de abastecimento da água,
ele tem como ter um lugar para morar, então ele aluga, ou ele compra, né, uma residência, ele então ele tem suprido as suas necessidades. Se o salário for suficiente para todas as necessidades básicas, né, então ele provavelmente vai sobreviver. Então veja que a empresa pode ajudar muito no suprimento das necessidades básicas. E a grande maioria das pessoas trabalham justamente para suprir suas necessidades básicas. Quer dizer, trabalha para ter condições, né, de comprar aquilo que é necessário para ele sobreviver. Ah, professor, tem outra alternativa? Bom, tem. Você poderia ter uma área onde você planta a sua sobrevivência. Você vai lá e planta o que você vai comer, né? Provavelmente você, nessa região você deve ter algum suprimento de água, um poço, um rio, e aí você pode sobreviver às custas do seu trabalho sem que haja essa troca, né? Mas de qualquer forma, é uma motivação, não é de uma organização, mas você é motivado a cultivar, né? Cuidar ali de uma plantação, a buscar perfurar a terra e encontrar um reservatório de água, né, subterrâneo, ou se dirigir até um rio e de alguma forma canalizar o suprimento de água a partir daquele rio para você. Quer dizer, você é motivado por um trabalho, a trabalhar, né, para a sobrevivência. Então veja que a sobrevivência é um elemento que está presente na nossa história desde os nossos mais antigos ancestrais. Os mais remotos ancestrais nossos já trabalhavam motivados pela sobrevivência. Então, eles caçavam, pescavam, colhiam, depois plantavam, né, criavam rebanhos motivados, né, pela sobrevivência. Então veja que o trabalho ele já tinha essa motivação desde os primórdios. Mais recentemente, as organizações também continuam, né, sendo usuárias dessa motivação, né, mais básica, mais, vamos dizer assim, fisiológica até, e o fazem justamente pelo pagamento de salários. Né? Os salários vão garantir a esse trabalhador essa sobrevivência. Tudo bem? Bom, aí, um pouco acima das necessidades básicas estão as necessidades de segurança. E aí, de novo, desde os primórdios, né, nossos ancestrais já buscavam garantir a sua segurança. Então, no começo se morava em cavernas, né, e as casas são projeções das cavernas. Né? Se você pensar bem, as cavernas elas eram espaços que já a própria natureza constituía, né, a partir lá de ações geológicas, né, e os homens, né, os primeiros humanos, homens não, né, os primeiros humanos iam lá e ocupavam esses espaços, né. Mas alguém teve a brilhante ideia de falar, bom, ao invés de eu esperar a natureza abrir os espaços, né, nas montanhas, nas rochas, enfim, e nós residirmos em cavernas, por que nós não construímos as cavernas, né? Então, as primeiras habitações humanas são projeções desses espaços, né, que a natureza fazia naturalmente, mas artificialmente o homem começou a projetar essas cavernas, que ele passou a chamar de casa, de residência e tudo mais. Óbvio que eu fiz um salto da pré-história para os dias de hoje, né, mas nesse meio do caminho tem milhares de anos em que se desenvolveu diversos tipos de habitações e inspiradas sobre os meios, né, que estavam à disposição de cada uma das nações, de povos e culturas, porque você vai ter habitações diferentes, né, em diversas localidades, em diversas épocas, tá bom? Bom, dentro dessa busca, né, por um espaço onde eu possa me abrigar e me proteger das intempéries, também outras necessidades de segurança surgiram. Precisava me defender, né, do próprio clima, né? Então eu preciso usar uma blusa, né, para me proteger do frio. Depois, por conta até da complexidade das sociedades humanas, eu precisava me proteger de atos violentos. Então você começa a perceber a criação
de armas, né? E de proteções a essas armas, escudos, armaduras, enfim. Houve um esforço por parte da humanidade ao longo da história em buscar o suprimento dessa necessidade humana de proteção, né? De segurança. Que, no caso das organizações, estou trazendo aqui, né, mais para a nossa aula, elas vão estar ligadas àqueles esforços que a organização pode oferecer para o trabalhador como contrapartida, né, caso ele atenda aos objetivos da organização, né, caso ele contribua com o negócio, né, trazendo bons resultados. Esses esforços podem ser, né, aqueles relacionados, por exemplo, à estabilidade de emprego, que é uma segurança. A integridade física pode ser garantida, por exemplo, pela oferta de equipamentos de proteção individual, as famosas EPIs. Você pode criar uma série de mecanismos que vão trazer para o trabalhador alguma segurança e atender essa necessidade humana da segurança. A previdência social, o plano de saúde para si e estendido para todos da sua família. Porque quando o plano de saúde é só para o trabalhador, só para um indivíduo, ele está na necessidade básica. Porque a saúde, ele é uma necessidade básica, né? Agora, quando eu estendo esse plano de saúde para os dependentes, né, para os filhos, para o cônjuge daquele trabalhador ou da trabalhadora, às vezes até para os ascendentes, né, para o pai, para a mãe, daquele trabalhador, daquela trabalhadora, então aí eu atendo a necessidade de segurança, porque na necessidade de segurança entra a questão do coletivo. Quer dizer, não é apenas a minha existência, mas a existência dos outros com quem eu me importo. No caso, né, o mais comum são os integrantes, os membros da família. Tá? Quando a organização oferece essas alternativas que atendam, né, às necessidades humanas mais básicas e de segurança, a essas ações da organização nós chamamos, quer dizer, o Herzberg ele classificou como fatores higiênicos. Então, fatores higiênicos serão todas as ações organizacionais que atendem às necessidades básicas e de segurança dos seres humanos, tá bom? E esses exemplos que eu fui dando para vocês, né? Eu dei um exemplo só da necessidade básica, mas ali podia também ter incluído a cesta básica, né, vale-refeição, ou, né, nas fábricas é muito comum ter lá um restaurante que oferece o almoço, a janta, enfim, as refeições, né, do dia a dia para os operários. Então, essas ações nós classificamos como fatores higiênicos. Aí eu dei exemplos também de necessidades de segurança, né, estabilidade de emprego, as EPIs, quer dizer, os EPIs, desculpa, plano de previdência, né, segurança para velhice, planos de saúde estendido para a família, porque aí você dá segurança para as pessoas que dependem de você. E são todas ações que a organização pode oferecer ao trabalhador em troca dele realizar bem feito o trabalho dele, com eficiência, com eficácia, atendendo os objetivos que a organização tem. Tá? E aí essas ações nós classificamos como fatores higiênicos. Bom, continuando, as necessidades humanas elas não param no básico e nem no de segurança, elas vão além. Hoje já é sabido que nós somos uma espécie que fomos além da coletividade. Quer dizer, somos uma espécie coletiva, como as formigas e as abelhas? Somos. E provavelmente os nossos ancestrais, né, os mais remotos, eles se assemelhavam muito em termos de comportamento àquilo que se observa na natureza, né, naquelas espécies que, vamos dizer assim, convivem, né, de forma coletiva. Então a gente poderia dizer que sim, nos nossos primórdios nós éramos uma espécie coletiva. Porém, nós avançamos, nós fomos muito além disso. Quer dizer, por mais que sejam complexas as sociedades da formiga ou das abelhas, elas não se aproximam, elas não se assemelham às características da sociedade humana, porque nós fomos para além da existência do coletivo, da existência da espécie. Nós estabelecemos outros níveis de relação entre os iguais, entre os pares, né? E esses elementos mais complexos, que muitas vezes não se observa na natureza, não é que não exista, tá?
Então, por exemplo, a gente percebe em algumas espécies animais, por exemplo, o casamento, né? Não da forma como nós seres humanos o tratamos, mas existe lá, né, um casal que fica toda a vida, um casal de uma espécie animal que não é a humana, que fica a vida inteira juntos, né? É observável isso em algumas espécies, mas não é no mesmo nível que nós humanos tratamos. Nós fomos para além da questão coletiva, né? Por isso que nós começamos a falar de necessidades sociais. E as necessidades sociais envolvem, por exemplo, questões relacionadas à amizade, à família, aos relacionamentos de um modo geral, relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais. E essas necessidades sociais, elas também são necessidades que precisam ser supridas. E no caso dos seres humanos, quando elas não são supridas, elas podem levar, inclusive, à inexistência do ser humano. Por exemplo, a solidão pode levar, né, um indivíduo a ter problemas que o levarão, por exemplo, à morte, né? Então as necessidades sociais, elas se tornam muito importantes para nós. E as organizações podem oferecer alternativas, né, ela pode agir, né, de modo a oferecer aos trabalhadores elementos que supram essa necessidade social, né? E neste caso, né, a gente poderia dar como exemplo o reconhecimento de um talento. Quando nós, por exemplo, imagine você num salão, né, ali da organização, onde se reúnem os vendedores para as reuniões, para a troca de informações e tal, você, né, faça uma pausa aquela conversação toda, né, aquele falatório todo dos vendedores, chama a atenção de todos os vendedores para você reconhecer que dentre eles há um que é muito bom, né, e que merece, inclusive, ter esse reconhecimento público. Então, quando você faz esse tipo de reconhecimento público, né, você transforma aquele vendedor numa referência dentro do coletivo, dentro daquele grupo, dentro daquela equipe, né? E você pode promover ações de relacionamento, né? Então, quando uma pessoa ingressa na organização, você procura fazê-la se sentir pertencente ao grupo, pertencente à equipe, né? Isso é um atendimento de uma necessidade social. Você indiretamente pode garantir aos trabalhadores, né, o suprimento das necessidades sociais mais, vamos dizer assim, de natureza privada, da vida privada. Então, quando a sua família tem um problema, né, você autoriza o trabalhador a se ausentar do trabalho para cuidar desses problemas familiares. É uma forma de você atender as necessidades sociais desse trabalhador por meio de uma ação da organização, né? Você libera ele do trabalho para ele poder socorrer um familiar, por exemplo. Quando você permite que dentro da organização, né, possa se estabelecer laços de amizade, laços até amorosos, né, casamento entre empregados ali daquela empresa, são são ações que de certa forma vão suprindo essas necessidades sociais. A mais tradicional, a mais comum nesse sentido, são as famosas confraternizações, né? Quando você promove confraternizações, por exemplo, um happy hour ali da equipe, ou festa, né, da empresa, onde os trabalhadores podem inclusive levar os seus familiares para participar, essas confraternizações, elas são ações da organização que têm um efeito muito positivo no engajamento, né, no comprometimento que esse trabalhador vai ter com o trabalho, né? Então, quando a empresa, por exemplo, faz lá uma confraternização, onde, por exemplo, uma confraternização de final de ano, né, e aí ela distribui presentes para os filhos, né, a gratidão que esse trabalhador vai ter, né, por conta da alegria promovida por aquele brinquedo que foi, né, presenteado lá para o filho dele, ela faz com que esse trabalhador, né, grato, ele se comprometa mais com o trabalho, né, ele se envolva mais com o trabalho. Ele tenha de fato, ele é estimulado, né, a realizar melhor o trabalho dele, porque ele tem como expectativa de que a empresa ela continue promovendo esse tipo de ação, a confraternização, o presente para o filho dele, né? E o Hasberg, daqui para frente, os próximos exemplos que eu der, ele vai classificar esse tipo de ação como um fator motivacional, porque de fato esse tipo de ação ele tem um peso muito maior
na reação desse trabalhador, na forma como ele reage e acaba, né, sendo muito mais estimulado e tudo mais, tá bom? Um nível acima das necessidades sociais é as necessidades de estima, né? Tem a parte do reconhecimento, como eu já citei de exemplo ali no social, né? Como uma forma de virar referência para o grupo, mas nesse ato do reconhecimento, né? Esse aqui é o melhor vendedor, existe um pouco de estima relacionada, né? Nesse caso até de autoestima. A autoestima desse trabalhador reconhecido, ela vai se elevar, né? Essa é uma ação típica que as organizações podem contribuir nesse nível daquilo que nós chamamos de estima. As posições de determinados cargos, né, quando você, por exemplo, fala, eu sou um diretor, né, eu sou o engenheiro sênior, né, eu sou especialista, né, dessa área e todas as pessoas da empresa se dirigem a mim para esclarecimentos ou para sugestões e tal, que aí garante um certo status, são ações que a organização pode promover para atender às necessidades de estima, que sim são muito importantes, tá? E aqui nas necessidades de estima, só para também ampliar um pouco aí a percepção de vocês do que significa do que são essas necessidades de estima, aqui entra muito aquele aspecto de que nós precisamos amar e ser amados, tá? É óbvio que nesse sentido, né, de amar e ser amado, a empresa não tem como ajudar, né? Isso, aliás, nem deve ser um problema da organização. A organização não tem que ter preocupação se o trabalhador ele é amado, ou se ele ama alguém. Isso aí é um problema de natureza mais privada, né? Isso diz respeito à vida privada do trabalhador. Mas eu posso, né, melhorar a autoestima dele por meio de reconhecimento, eu posso melhorar a autoestima dele dando a ele status, né, de referência, enfim, especialista de uma determinada área, enfim, tem uma série de coisas que eu posso oferecer para o trabalhador nesse sentido, tá bom? E finalmente as necessidades de autorrealização, que são as necessidades mais nobres, né, de mais alto nível, e que estão ligadas muito à questão de você conquistar, né? Então, eu que tinha como meta uma promoção, e aí eu conquistei essa promoção. Tinha como meta aproveitar a oportunidade ali na organização para aprender uma coisa, me desenvolver e me tornar melhor numa atividade, né? Até pensando também numa conquista, né? Eu virar referência, né, do setor, virar referência daquela profissão e tal. Então as necessidades de autorrealização, elas são as mais elevadas, elas têm uma carga cognitiva muito grande, uma carga emocional também, apesar que emocional está mais na estima, tá, gente? Mas também. E todas as ações que a organização pode oferecer para o trabalhador no sentido de atender essas necessidades de autorrealização, como por exemplo, uma bolsa de estudos para ele fazer um curso, a oportunidade dele reservar um tempo, né, do trabalho dele para pensar num projeto de inovação, sabe, dar a ele um laboratório, em determinado horário ele fica livre para fazer o que ele quiser, qualquer experimento que ele quiser no laboratório para desenvolver uma solução, um novo produto, né? Quando ele tem uma carreira, né, um plano de carreira com metas, com prazos, e ele vai galgando, né, aquela carreira, são ações que a organização pode oferecer e elas atendem essas necessidades de autorrealização. Nesses três níveis, todas essas ações que eu exemplifiquei, o Hasberg ele vai classificar como fatores motivacionais. E ele vai afirmar que, de fato, essas ações elas são aquelas que garantem à organização um esforço para além do normal. Tá? Eu vou apresentar aqui uma tabelinha que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que o Hasberg quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: se o trabalhador ele não tiver as necessidades básicas e de segurança atendidas, então se elas estiverem, se não há por parte da organização, né, ações que supram as necessidades básicas e de segurança, então a ausência de fatores higiênicos leva à insatisfação, que é essa primeira célula ali, né, do cruzamento. Então a ausência de fatores higiênicos causa insatisfação, tá em vermelhinho ali. A insatisfação,
Deixa eu fazer aqui um acerto. Desculpa, pessoal, eu precisei fazer uma correção ali na palavra, né? Insatisfação, peço desculpas. Ela desmotiva. Então, quando eu pago um péssimo salário, né? Quando as pessoas se comparam, né? Quanto você ganha, quanto você ganha? E aí alguém descobre que ele ganha muito mal, ele ganha muito abaixo do que a maioria das pessoas ganham, fazendo as mesmas coisas, exercendo a mesma profissão, realizando as mesmas tarefas, ele fica insatisfeito. E essa insatisfação, ela normalmente desmotiva. A pessoa não vai estar estimulada a dar o melhor de si, a mobilizar suas competências em prol da organização. Por quê? Porque ela está insatisfeita. Essa insatisfação causada pela ausência de fatores higiênicos, de um bom salário, de um bom, de uma boa refeição, seja na forma, né, de um restaurante oferecendo uma alimentação nutritiva, saudável e em quantidades, né, satisfatórias, né, para o dia a dia do trabalhador, ou o vale-refeição, né, um valor que ele vá gastar num restaurante, né, que ele saia do escritório, vá lá no restaurante e ele tenha condições de adquirir, né, uma refeição saudável, satisfatória para matar a fome dele, né? Quer dizer, quando eu não ofereço essas coisas para o trabalhador, né, ou quando eu exijo demais, o trabalho ele é extenuante, né, e o trabalhador vive cansado, ele não consegue descansar. Então isso gera insatisfação e naturalmente, né, em consequência dessa insatisfação, ele fica desmotivado, ele não vai fazer bem feito o trabalho dele, ou se fizer o trabalho dele, ele vai fazer o mínimo necessário, sem nenhum esforço adicional, ele não vai mobilizar toda a competência dele, né? Ele vai mobilizar o que é suficiente para não ser demitido. Então, veja que a ausência de fatores higiênicos leva à insatisfação, consequentemente desmotiva. Mas, por outro lado, a presença de fatores higiênicos causa indiferença. Se ele ganha bem, um bom salário, se ele tem uma boa refeição, se ele tem tempo para descansar, né, e consegue, né, recuperar do cansaço muito facilmente, rapidamente, isso não faz com que ele se dedique mais para aquele trabalho. Ele não vai fazer uma coisa muito mais extraordinária do que aquilo que ele faz. Porque vem muito à mente aquela ideia de que se eu ganho bem, né, eu tenho um bom salário, não é mais do que a obrigação do meu patrão me pagar bem, porque eu faço bem o meu trabalho. Mas para eu fazer mais do que bem, né, para eu ir além daquilo que é, vamos dizer assim, aceitável, né, não adianta eu aumentar o salário dele, não adianta eu falar para ele que eu vou oferecer mais comida para ele, não adianta. Ao invés de um prato, você vai ter 2 pratos. Ele nem aguenta comer 2 pratos, né? Então ele fica indiferente. E é por isso que o Herzberg ele diz o seguinte: então não basta você satisfazer não basta satisfazer as necessidades humanas básicas e de segurança, porque os fatores higiênicos não têm esse potencial de motivação. Ele pode desmotivar. A ausência ou a precariedade, né, de fatores higiênicos levam à insatisfação, consequentemente desmotivam. Mas a presença deles, o bom atendimento deles, não é suficiente para motivar. No máximo faz ele fazer ali o arroz com feijão, né? Agora, se você quer que o trabalhador ele se comprometa, ele se envolva mais com o trabalho, ele realmente mobilize lá as competências dele em prol, né, do atendimento dos objetivos, né, executando o trabalho dele de forma eficaz e eficiente, aí você precisa pensar em ações que o Herzberg classificou como fatores motivacionais, que é a linha de baixo. Então, os fatores motivacionais, quando eles estão ausentes, eles não levam à insatisfação, né? Então, há uma indiferença, né? Causa indiferença. Mas quando eles estão presentes, causa satisfação, e essa satisfação faz com que os trabalhadores fiquem motivados. Então, quando você proporciona confraternizações, quando você oferece a possibilidade do trabalhador ser reconhecido pelos pares, pertencer a um grupo e ser reconhecido como uma referência, quando você oferece para ele a chance de exercer
uma posição dentro da organização ou dentro da sociedade que promova, né, que dê a ele a sensação de status, né, de um status elevado, quando você permite que ele tenha uma carreira, que ele possa se desenvolver para essa carreira, fazendo cursos, que ele tenha metas desafiadoras, que a partir do cumprimento dessas metas ele conquiste, né, coisas. Aí você promove, né, muito mais motivação. Aí a pessoa se compromete, ela se envolve, ela mobiliza as competências dela, ela se esforça mais. Por quê? Porque ela está satisfeita. Tá? Por isso que quando a gente fala de motivação, ela está muito ligada às práticas, né, às ações de recursos humanos. Porque eu vou falar de salário, eu vou falar de benefícios, eu vou falar de prêmios, eu vou falar de carreira. Quer dizer, são todos elementos que estão sob os cuidados da administração de recursos humanos. Então, aqui em administração de pessoas, aqui em AP, tudo que nós vamos estudar até o quarto bimestre tem relação direta com os fatores higiênicos ou fatores motivacionais. Então, elas podem ou motivar ou desmotivar. Né? Elas podem causar insatisfação ou levar à satisfação. Por isso que é importante nós entendermos, né, a motivação, entendermos como aquelas necessidades humanas elas funcionam, né? E o que significa quando a empresa oferece soluções, quando ela supre a cada uma daquelas necessidades humanas, como elas são classificadas, né, em higiênicas ou motivacionais, para que nós que estamos lá na organização, pensando em soluções para motivar os trabalhadores, saibamos quando nós só estamos resolvendo um problema e no máximo a gente vai ter a indiferença desse trabalhador, e quando nós estamos indo para além de solucionar problemas, né? Tornando o ambiente desafiador, um ambiente interessante para o trabalhador, no sentido de que ele se satisfaça e vá para além. Notem que quando, por exemplo, eu digo para o trabalhador para que serve o trabalho dele, eu estou muito mais agindo naquela necessidade humana de autorrealização do que na necessidade básica. Para a necessidade básica, eu saber o que eu estou fazendo, pouco importa. Então, se eu estou apertando parafuso e meu trabalho é apertar parafuso, desde que eu ganhe lá meu salário para poder comer, acabou. Mas a partir do momento que eu sei que quando eu estou empilhando pedra, estou construindo uma catedral, quer dizer, além, né, da expectativa de receber o meu salário para poder me alimentar, eu tenho uma expectativa de estar construindo uma coisa grandiosa, que vai ser útil para as pessoas, onde as pessoas vão se reunir, né, lá para os seus louvores, e esse tipo de percepção, né, leva a uma certa sensação de conquista, né, de satisfação. E é por isso que é muito mais motivacional do que eu estou empilhando pedras em troca de comida. Tá? Bom, pessoal, então nessa videoaula eu tratei aí de motivação, tá? O próximo tema que nós vamos trabalhar na próxima videoaula é a visão geral de ARH. Então vou mostrar para vocês mais ou menos como é o panorama da administração de recursos humanos, né? Para que eu possa mostrar a visão macro, né, a visão do todo, e depois eu vou particionando cada uma dessas partes, né, da visão do todo, e nessas partes aí sim vocês vão estar se deparando com técnicas, com ferramentas, com aquilo que no cotidiano do técnico de administração as organizações esperam que ele saiba fazer e fazer bem feito. Tá bom? Pessoal, tendo dúvidas, por favor, escrevam no fórum de dúvidas. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E estejam atentos às orientações das atividades propostas, lembrando que para quinta-feira provavelmente terá lá mais uma atividade que vai ter tanta natureza avaliativa, então eu vou avaliar, né, enquanto vocês estão entendendo as aulas, e vai contar nota para ajudar na composição da nota do bimestre, quanto para verificação de frequência, tá? Para eu poder dar lá a presença ou ausência para vocês, tá bom? Pessoal, então é isso. Continue se cuidando, por favor, e até a próxima. Muito obrigado. Se cuidem, hein?